Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Scratch para professores. E hoje nós vamos falar sobre aparência. Como é que a gente pode estar utilizando esses blocos de aparência para poder modificar os nossos atores, também o nosso cenário. Quais são as possibilidades que esses blocos trazem para o nosso código? Já podemos perceber que os blocos eles estão agrupados como que por categorias. Nós vemos ali que tem todos eles juntos ali, que são blocos que dizem alguma coisa, outros blocos que vão mudar, alterar as fantasias, ainda outros relacionados com o tamanho dos personagens e efeitos, mostrar, esconder e camadas e depois os blocos ali que vão guardar esses valores, né? Que vão guardar essas variáveis. Então vamos explorar alguns blocos aí, um por um, para a gente ver como é que ele se comporta. Primeiramente, nós temos esses blocos que dizem algo. Podemos estar utilizando-os para fazer com que o nosso personagem fale. Por exemplo, temos o bloco diga e o pense. Ambos, por ter esse tempo, então o personagem vai dizer alguma coisa ou pensar alguma coisa e depois desse tempo determinado, ele vai desaparecer, né? O diálogo vai desaparecer e não o personagem. Vamos ver aqui esse primeiro. Olha lá, ele diz olá e 2 segundos some. E o pense, a única coisa que vai mudar é o balãozinho ali, que em vez de ser tipo um balãozinho de fala, vai ser um balãozinho de pensamento. Muito bem. E esses dois aqui, com tempo, podemos utilizar esses dois aqui sem tempo. A diferença é que quando a gente executar esse comando, ele só vai ser terminado quando o nosso script parar a execução, tanto pelo sinal de pare, como também por um evento que para a execução desse script. Vou exemplificar aqui, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso mais para frente. Se a gente parar a execução desse script aqui, ele também vai funcionar, ó. Certo? O bloco de pense, ele vai pensar até que o script seja parado. Temos agora o segundo grupo. O segundo grupo, ele fala sobre as fantasias. Eu vou arrastar eles para cá, para a gente poder ver a diferença. Então nós podemos tanto alternar para uma fantasia específica, no caso a fantasia 1 ou a 2. Se nós tivéssemos um sprite com múltiplas fantasias, deixa eu selecionar um aqui para exemplificar um que tem mais de uma fantasia. Esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, tem várias. Vou excluir esse daqui e vou trazer para cá os mesmos códigos. Tá? Esse aqui a gente consegue alternar para uma fantasia específica que ele possui. Se nós olharmos aqui, ele tem 8 fantasias, cada uma com o seu nome, e a gente pode escolher uma específica, assim como também a gente pode alternar para a próxima. Se ele está na primeira, para a próxima, e então ele vai trocando de fantasia. Lembrando que quando ele chega na última, né? Aqui é H, ele retorna para a primeira, que é a A, e assim por diante. Conseguimos fazer isso também com o cenário. Nosso cenário não tem nenhuma fantasia, vou pegar duas aqui de forma aleatória. E bom, da mesma forma, nós conseguimos pelo personagem mudar o cenário pelo nome do cenário, né? Escolhendo o nome dele, ou escolhendo também se é o próximo, se é o anterior, ou aleatório. E também passar na mão, né? Alternando entre os dois. A terceira categoria que nós temos aqui, nesse agrupamento, por assim dizer, é sobre tamanho. Nós podemos alternar o tamanho, né? Então ele aqui tem 100 de tamanho, se a gente colocar mude 10 no tamanho, ele vai adicionar 10 ao nosso personagem. E se nós colocarmos outro valor, por exemplo, negativo, ele vai estar reduzindo o tamanho dele. Assim como também conseguimos colocar um valor definido diretamente, botei aqui 50 e ele já modificou o tamanho, certo? Deixa eu retornar ele aqui para o original. Posso fazer por aqui, posso fazer por aqui, como a gente já fez pelo código, eu vou fazer aqui, ó. Acrescentar mais um zero e pronto. O próximo grupo fala sobre os efeitos. Efeitos, nós temos vários efeitos.
Efeitos que a gente pode setar o valor direto, né? E já colocar um valor direto. O efeito de cor, ele vai dar uma alterada na cor do personagem. Ou a gente pode estar adicionando, né, uma cor. Eu vou criar um script aqui bem rápido. Ó, aqui remove todos, né? Remover todos os efeitos gráficos. Eu vou fazer uma estrutura de controle aqui, que ela vai estar sempre alterando a cor do personagem de um pra gente poder ver como é que ele se comporta. Ó. Esse é o comando de cor. Outro que podemos estar utilizando é esse olho de peixe, né? Ou turbilhão, que é como se fosse um roda-moinho ali, um furacão, não sei. Pixelado. Também brilho. O brilho ele vai colocando mais próximo do branco ou mais próximo do preto. Deixa eu colocar aqui o valor negativo, ó. Vai se aproximando cada vez mais do preto até chegar no preto completo. E o fantasma diz respeito à transparência do objeto. Negativo tende a revelar o objeto, e adicionando o fantasma ele vai ficando cada vez mais transparente até chegar ao ponto que ele some. Então esses são os efeitos. Nós podemos adicionar ou definir já um valor diretamente. Esses dois efeitos, mostre e esconda, são muito utilizados para criar efeitos interessantes no nosso jogo, principalmente quando a gente vai modificar esse personagem sem que isso fique muito evidente na tela, né? Então a gente pode estar escondendo ele e mostrando, como por exemplo, escondendo, trocando uma fantasia e mostrando. Vamos combinar esse código aqui com outros que a gente já viu hoje para podermos ter uma ideia de como é que ele funciona. Bom, a gente pode vir em aparência, vou escolher essa de cor, né? Definir cor para 25. Então ele vai esconder o nosso personagem, vai fazer uma alteração na cor dele e depois vai mostrá-lo. Mas também vai para uma posição aleatória do mapa. Então, esse é o efeito aí que a gente tem com mostra e esconda. Então ele esconde o personagem, as alterações são feitas e depois ele é revelado. Basicamente é assim que funciona. Então esse mostra e esconda acaba sendo bastante útil e acredito que vamos usar bastante aí durante os projetos. E temos também o de camada. Deixa eu remover. Camada, que é quando nós precisamos colocar um sprite na frente do outro. Como se fossem duas folhas de papel, uma vai estar sempre na frente da outra. Então a gente tem como controlar isso. Aqui eu tenho o prédio e o dinossauro. Podemos ver que o prédio ele está na frente do dinossauro. Então se eu quisesse botar o dinossauro na frente, eu pegaria ele e levaria ele para a camada da frente. Ou então para a camada de trás. Certo? E essa opção de baixo, ela faz basicamente a mesma coisa do que a de trás, né? Só que quando nós temos mais objetos ainda, se a gente tivesse um terceiro objeto, então nós teríamos uma folha, duas folhas, três folhas. Então poderíamos organizar as ordens nas quais esses objetos apareceriam no cenário. Todos esses valores ficam guardados em variáveis, né? Variáveis tamanho, fantasia, e esses dois aqui têm um número e um nome. Então nós podemos saber a respeito do dinossauro qual o tamanho que ele tem, qual é o cenário, o número do cenário. No caso é a primeira fantasia, né? Ele está utilizando, que o cenário está utilizando. Se fosse a segunda, veja que a variável já alterou para 2. E essa informação também de qual é o número da fantasia do nosso personagem, 3, 5 e assim por diante. Se nós quisermos ter essa informação numérica, é só manter o número, ou então, se nós quisermos saber o nome, é só utilizar o nome que ele vai dizer ali pra gente, ó. Esse é o nome da fantasia que ele está utilizando. Então os blocos de aparência são esses, são bem simples e bastante úteis aí. A gente vai ver aí um pouco mais da utilização deles nos projetos nas próximas aulas. Então eu recomendo que você utilize, experimente cada um deles, veja o que você pode estar fazendo com cada um desses blocos e depois a gente vai
expandir mais o nosso conhecimento utilizando eles na prática, aplicando em projetos.